Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel, capítulo 21, aonde nós veremos hoje do versículo 15 até o versículo 22, completando esse primeiro capítulo dos apêndices do segundo livro de Samuel, onde tem uma coletânea de textos, não em ordem cronológica, sempre ligados em pares. Por exemplo, o texto de hoje, os feitos heróicos contra os filisteus, nós vamos ter a segunda parte dele lá no capítulo 23, do versículo 8 a 39, aonde vai estar os valentes de Davi. Na primeira parte, a grande fome e a execução dos descendentes de Saul, tem a sua segunda parte lá no capítulo 24, de 10 a 17. Já no próximo, o Salmo de Davi, nós vamos ter a segunda parte no capítulo 23, de 1 a 7. E depois nós vamos ter mais algumas coisas pequenas. Não vai falar da morte de Davi, que vai estar no primeiro livro de Reis. Peçamos que a Trindade Santa nos abençoe nesse nosso estudo. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Para você que está sempre nos seguindo, o seu positivinho, um comentário e principalmente compartilhar com pessoas que queiram estudar a palavra de Deus. Quando você pega a sua Bíblia, no capítulo 21 de 2 Samuel, nós temos os feitos heróicos contra os filisteus. Os filisteus foram derrotados lá atrás. Essa parte aqui, ela deveria estar lá no capítulo 5, mais ou menos, para estar cronologicamente correto, porque Davi vence os filisteus. Então, nós temos a ordem teológica e não cronológica. E começa assim: houve uma grande guerra dos filisteus contra Israel. Isso a gente viu várias vezes. Davi desceu com seus servos, combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Isbi, filho de Nob, era um dos descendentes de Rafa. O peso de sua lança era de 300 ciclos, que dá mais ou menos 3,4 kg, ou seja, uma lança muito pesada. Era um cara forte. E cingia uma espada nova. Ele pretendia matar Davi, porém Abisaí, filho de Sárvia, veio em socorro de Davi, atingiu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi imploraram, dizendo: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aqui, para entendermos bem, o rei é responsável por liderar o povo na guerra. Nós temos várias oportunidades em que Davi não vai para a guerra, inclusive o episódio onde ele conhece Betsabeia e comete o adultério com Betsabeia, porque ele não foi para a guerra e ficou no palácio, acordou ao meio-dia e no calor da tarde acabou vendo Betsabeia banhar-se. Se apaixonou por ela, teve uma relação, teve um filho, mandou matar Urias. Então, como que justifica Davi não entrar mais em perigo de guerra para liderar o povo? Mas é função do rei ser o líder sempre nas guerras. Depois disso, recomeçou em Gobe a guerra com os filisteus. Foi então que Sabocai de Uza matou Saf, descendente de Rafa. A guerra continuou ainda em Gobe com os filisteus. E Elianã, filho de Iare de Belém, matou Golias de Gate. A madeira de sua lança era como um cilindro de tecedeira. Mas calma lá. Não foi Davi que matou Golias? Com a funda, quando Golias, o gigante, estava. Vocês lembram que quando nós vimos Davi e Golias, nós falamos que existia uma outra possibilidade da morte de Golias. Aqui fala bem claro. E Elianã, filho de Iare de Belém, matou Golias de Gate, onde a madeira de sua lança era como um cilindro de tecedeira, ou seja, era grosso, ele era um cara forte, falava de 3 metros, um gigante Golias. Mas foi Davi com uma pedra bem no meio da testa que matou Golias, porque ele desafiou o Deus de Israel, ou foi Elianã? A gente coloca em dúvida. Se foi Elianã, então aquele texto não está correto. Davi não é aquele herói franzininho que estava cuidando das ovelhas e que foi chamado para lutar
e usando de uma funda matou um gigante. No fundo, gente, isso não é o mais importante da história. Esses detalhes, eles às vezes tiram o foco do principal para nós. É ver que Davi, para firmar-se no trono, ele usou de tudo aquilo que ele podia. Ele usou da religião, ele usou de força, ele usou de violência, de muita astúcia, de muita inteligência, de muita paciência. Olhe quando Absalão invadiu e tomou o lugar dele, o que ele fez? Ele recuou para depois voltar no momento certo. Ele se reorganizou. No calor da hora ele ia perder completamente a batalha. Ele recuou, ficou um tempo longe para depois se organizar. Então, Davi, ele é muito astuto. E aqui nós temos os feitos heróicos contra os filisteus, retomando a morte de Golias, porém sem falar que Davi o matou. Continuando, houve ainda outra luta em Gate, e havia um campeão que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos no total, ou seja, aquele dedinho que existe em algumas pessoas a mais. Também ele descendia de Rafa. Como estivesse desafiando Israel, Jonatas, filho de Sama, irmão de Davi, o abateu. Aqui isso nós não temos lá atrás. Os 4 eram descendentes de Rafa em Gate e sucumbiram pelas mãos de Davi e dos seus servos. O que mais nos chama a atenção aqui é justamente o fato de Golias. O que nós temos com isso? Nós temos, fora da ordem cronológica do livro, fatos que ou reexplicam algumas coisas, tipo do estudo passado, onde nós vimos a eliminação dos descendentes de Saul para que voltasse a ter chuva, como eles sendo os culpados, e Davi completamente inocente, a gente viu que ele não era tão inocente assim, ou uma nova releitura de alguns fatos. Aí vocês vão me perguntar, mas o diácono, e pode isso daí na Bíblia? Pode, gente, porque a Bíblia não foi escrita, ditada por Deus e alguém ali quase que escrevendo aquilo. Ela foi escrita dentro de uma dinâmica. Nós temos textos que demoraram 500, 600 anos para ficar pronto. Davi está em torno do ano 1000 a.C. A redação final desses textos aconteceu entre os anos 550, 500, 450 a.C. Ou seja, nós temos uma diferença aí de 450 a 500 anos, 550 anos de diferença entre o fato acontecido e o fato escrito. Então, é muito comum muitas pessoas darem as suas opiniões. Então, alguém que era muito apaixonado por Davi, muito fervoroso por Davi, Davi matou Golias. Alguém fala assim, ó, Davi fez um bom governo, teve as suas coisas boas, mas também teve as suas coisas ruins. Vai lá e coloca. A Bíblia, ela vai aceitando isso daí. E é muito comum termos 2 ou 3 formas de ver o mesmo. Isso acontece no Novo Testamento? Sim. Se você pegar a cura da sogra de Pedro em Marcos, em Lucas e em Mateus, tem diferenças fortes. Se você pegar outros textos, também. Por quê? Porque cada um escreveu direcionado a uma questão e a um povo. Então, isso se entende bem claramente e facilmente dessa forma. Estudar a Bíblia, gente, é apaixonante. Quanto mais você estuda, mais você descobre isso, mais significados você vai tendo e mais você percebe como que Deus age na nossa vida. Não impondo nada, mas dando-nos a liberdade para que caminhemos ao seu encontro, livremente, com amor, com carinho, com paixão. Sigamos juntos, cada vez mais se apaixonando por nosso Deus. Paz e bem.